7ª edição. Eu sou Edson Molano, estarei com vocês até a nossa 10ª edição nesta grande maratona que é o Evangelho e Cultura. Nosso tema de hoje é vestimenta. Sobre a vestimenta? Sim, vestimenta. Eu sei que pode parecer muito estranho falar sobre a vestimenta. Contudo, nós temos ouvido em muitos corredores fora da igreja sobre a questão da vestimenta. Porque vão falando vestir mal, o pastor não deve vestir daquela maneira. São muitos aspectos que nós ouvimos a respeito disso. Então, pensamos nós que o melhor é trazer esse aspecto à luz, em vez de colocar no oculto ou no escuro, para que possamos abordar esse aspecto sem tabus. A segunda razão que nos traz aqui a falar desse aspecto é porque já existe a abordagem da vestimenta enquanto doutrina na igreja, por causa de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Por essa razão, achamos pertinente falar a respeito deste assunto, porque é um aspecto que envolve questões culturais, questões hermenêuticas, então achamos muito essencial falar sobre isto. E acreditamos nós que o nosso orador principal, o professor Isaías, vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso, observando também o aspecto cultural que nós encontramos aqui em África, concretamente em Moçambique. Professor Isaías, mais uma vez, seja bem-vindo. Iniciamos esta edição de forma bem enérgica por causa do assunto vestimenta. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de partilhar e fazer parte desta maratona. Quando falamos de vestimenta, é uma questão muito delicada e até certo ponto relativa, de maneira como está a acontecer no seio das igrejas. O que posso falar sem olhar para um só texto na Bíblia é um princípio. Qual é o princípio? O princípio é a questão de vestir-se de forma modesta. Modéstia, o que é isso de modéstia? Modéstia é nada mais senão ter simplicidade na maneira de vestir-se. Colocar roupa que não é insinuante, uma roupa pomposa, que simplesmente coloca as pessoas sempre a olharem para isso e nada mais. Então, o que acontece na igreja? Hoje, com a maneira como as roupas vêm em fardos de vários lugares, trazendo modas que vêm de onde vêm, acaba muitas vezes ser tão aberrante e até contra a nossa cultura. Então, o que acontece? Quando alguém vem vestido de maneira um pouco diferente do que estamos acostumados, começamos a olhar, o que é isso? Mas o pior não é ser diferente. Aqui encontramos alguns princípios claramente definidos. Um deles é que o traje seja honesto, seja com pudor e modéstia. E quando fala de tranças, de ouro e pérolas, não está a dizer que as moças não podem pôr tranças mais. Não está a dizer que não podes colocar nada que seja dourado. A questão é se tudo que você fizer é colocar de forma extravagante, a ponto de não deixar as pessoas verem mais nada senão a sua extravagância. Então, esse é um problema que acontece. Há vezes que a pessoa se veste com roupas que realmente deixam tudo o que devia estar debaixo das roupas ao relento. E quando já está fora, não tem como as pessoas não fixarem o seu olhar nisso. E isso não tem nada a ver com glorificar a Deus. Alguns falam, tudo é para a glória de Deus, não importa, você que está mal sabe julgar. A questão não é de juízo, na verdade. Deus sim, Ele vê o coração. Mas nós temos uma reverência com esse Deus. Quando nos congregamos, queremos estar de uma forma decente, modesta e apropriada, para que possamos ter um foco comum e não nas nossas roupas, no modo de ser mais olhando para Deus. E podemos muito desviar a atenção das pessoas pela maneira como nos vestimos.
Esse aspecto que a professora acaba de tocar, a questão de desviar as pessoas da maneira como nós vestimos, penso que é essencial, é isso que eu quero abordar já já. Mas antes, penso que até aqui, quem nos vê lá de casa deve ter percebido que o problema não está na calça, não está no vestido, não está na saia. O professor fez menção de dois aspectos essenciais aqui: modéstia, pudor e até a decência. Então, não podemos sacralizar um artigo em detrimento do outro. Seja a calça, a saia, vestido, uma capulana. Parece que o princípio aqui que o professor quis levantar é modéstia, pudor e decência. Se não é decente, então não há um problema. Se tivermos que abordar nessa perspectiva. Por que digo isso, professor? Incorremos o risco de virmos à igreja decentemente e ir ao mercado decente. Ou à escola decente, porque na igreja disseram que eu tenho que colocar artigo X. O erro com isso, o que está errado com isso, é quando começamos não só a sacralizar a roupa que vestimos, mas é quando começamos a tornar isso um dogma, uma doutrina. Não temos na Bíblia preceituado em termos de que se você não for à igreja de fato e gravata, e não for de vestido ou saia, não temos essa prescrição. Mas o que temos é o princípio. O princípio é que devemos nos apresentar de forma decente, de forma modesta e de forma que revele um bom pudor. O que é isso de bom pudor? Significa que quando eu me visto, quando eu me encontro com um irmão ou uma irmã na igreja, o que salienta naquele encontro não é o que estou a vestir, mas é na verdade a alegria que temos de nos encontrar ou de estarmos juntos naquela conglomeração para adorar a Deus. E eu não quero de forma nenhuma que a roupa que eu uso venha a ser motivo de distração para quem veio adorar a Deus. Bom, eu gostaria de tocar o aspecto da última fala do professor em relação às roupas que podem escandalizar. Me parece que aqui tem dois aspectos nesta passagem que nós lemos do apóstolo Paulo. A questão da indecência, de decência, a questão do pudor e a ausência de pudor. Mas há um outro aspecto que é colocado aqui, eu gostaria de trazer uma contextualização muito rápida de um comentário do professor. Um dos comentaristas históricos que nós encontramos, que já perceberam um pouco o contexto, é um homem chamado Plínio. Plínio explica que, no contexto romano, outrora, o salário dos homens era de 1 denário por dia. Ou seja, na igreja de Éfeso existiam algumas mulheres que tinham seus maridos que recebiam 1 denário por dia. Só que ele diz que na mesma igreja existiam mulheres abastadas que vestiam vestimentas que chegavam a ter 400 denários. Ele diz que isso poderia provocar um sentimento de inveja das mulheres que, se o marido recebe 1 denário por dia, até o final do mês, se quiser trabalhar até o final de semana, consideramos 30 denários por mês e dificilmente um homem desse poderia comprar um vestido para sua esposa de 400 denários como outras mulheres. Até que ponto nós podemos ser uma pedra de tropeço, um escândalo, podemos, não queremos justificar a inveja, podemos incitar a inveja das pessoas na nossa maneira de vestir, contando para esse contexto e essa informação extra bíblica que nós temos desse historiador Plínio. Mais uma vez, voltamos à questão de princípios, não de regras. O que acontece muitas vezes, o homem é incrível, ele quer sempre desenhar regras, faz assim, faz aquilo outro, e pessoas que estão naquela congregação, nem todas poderão cumprir essas regras. Por exemplo, alguém que veste uma roupa que é pomposa, extravagante, e alguém que nem tem condições de comprar o básico, o mínimo. Essas diferenças podem criar castas no meio da igreja. O grupo dos que têm, e o grupo dos que não têm. E não sei se na igreja nós queremos criar esse tipo de divisões. Então, mesmo sem olhar para o comentário de Plínio, deixa-me dizer que, como cristãos, nós queremos procurar, mesmo as coisas mais simples que nós temos, elas têm que ser apresentáveis. Não é a questão de pompa, não é a questão de serem coisas extravagantes,
antes. É a questão de ser apresentável, bom pudor, boa maneira, de tal forma que eu não tenha que provocar alguém ao sair, uma criança, dizer, olha, todas as crianças da minha igreja, olha, eles têm um tênis Nike, eu não tenho. Ou todas as mulheres estão vestidas de roupa tal, que custa muito caro, eu não tenho. Então, se isso começa a ser uma pedra de tropeço no meio da igreja, é tempo que um cristão genuíno diga, por que é que eu tenho que provocar uma divisão por causa da roupa que eu visto? Isso devia ser algo que todo cristão precisa fazer autoexame e reconhecer que eu quero o bem da nossa comunidade. E se o bem da minha comunidade significa que eu tenho que me vestir com simplicidade, com modéstia, como falamos antes, certamente assim farei. Em relação àquelas pessoas que dizem, eu não vou mais à igreja porque alguém me chamou a atenção por causa da maneira que eu vesti e ficou chateado. O que dizer? O problema não é chamar a atenção, o problema é como nós chamamos a atenção. Muitas vezes encontramos um irmão vestido de maneira aparentemente inapropriada, mas nem sabemos o guarda-roupa dele ou dela em casa. Então nós começamos a usar a palavra brasileira, soltamos os cachorros sobre essa pessoa. Essa não é a forma correta. Se é uma coisa que penso que está errada, eu posso ter um diálogo com esse irmão ou com essa irmã. Mas você já se percebeu de maneira como você se veste? Provavelmente você até que nem tenha outra roupa. Olha a situação. E quando eu venho no aspecto de inquirir para saber a situação, este irmão ou irmã não vai estar na defensiva, sabe por quê? Porque ele sabe que eu vim com amor e eu quero o bem dela. Eventualmente, descoberto que há um problema, que pode ser questão econômica, social, aí a igreja, ou eu mesmo que procurei conversar, poderemos procurar formas de melhor ajudar aquela pessoa para que não se sinta rebaixada, reprimida, desprezada e certamente colocada numa outra classe. Bom, professora, nosso tempo já se vai. Ficou muito claro que a questão da vestimenta não pode ser encarada como um tabu. Muito pelo contrário, o cristão deve ser a pessoa mais livre a vestir-se bem, de forma decente. Você tem algum ponto, professor? Essa palavra livre é boa, mas também pode ser perigosíssima. Porque livre, em alguns contextos, significa, olha, eu posso ir de uns calções à maneira, eu estou livre, eu sou uma mulher livre, um homem livre, eu posso usar camisetas, regata, e não importa o que mostra ou não mostra, eu sou livre. Então, não é isso que está se falando quando falamos de ser livre. Ser livre significa entender o meu contexto, a minha cultura, a minha realidade e procurar o quanto possível adequar-me a esse ambiente sem que eu possa criar disparidade na maneira da minha apresentação, a ponto de criar um mal-estar no grupo, que nunca quero criar um mal-estar no grupo. Eu quero, mesmo vestido diferentemente, eu quero, o quanto possível, criar o bem-estar no ambiente. Portanto, liberdade não é, na verdade, libertinagem. Liberdade não é, na verdade, libertinagem. Precisamos fazer bom uso da nossa liberdade cristã. Lembrar que o problema não está na gravata, não está no terno, não está na saia, não está na calça, não está no vestido, não está na capulana. É uma questão de pudor, de essência e indecência. E esses elementos nós devemos analisar sempre que compramos ou recebemos de presente algum artigo de roupa. Com tudo o que foi dito aqui, percebemos que temos a responsabilidade de participarmos da edificação uns dos outros. E quando fazemos o contrário, contribuímos para o sentimento de exclusão, mas também de tentação no seio da igreja. E esse tipo de comportamento não se espera da igreja, senão no mundo. E no mundo também não espera que nós possamos brilhar com a nossa maneira de vestir. Acreditamos nós que não falamos tudo, mas acreditamos que o essencial ficou. Muito obrigado, professor Isaías. Muito obrigado, pessoal daí de casa que nos acompanhou
nesta 7ª edição. Um abraço especial ao Beni Lucas, ao Ebenezer e ao Nunes. Até a próxima edição. Muito obrigado e eu só quero dizer, comunique em palavras, em ações e até pela vestimenta. Amém. Vestimenta.